Nessa noite, queridos, eu quero ministrar algo da parte do Senhor, que veio ao meu coração já há alguns dias, e já até ministrei algo parecido, semelhante, né, bem próximo a isso em São Pedro da Aldeia, o que eu vou falar agora. Então, os irmãos de São Pedro, né, de repente vocês já vão ter um déjà vu, né, parece que eu já ouvi alguma coisa assim. Aí vocês disfarçam, fazem um cara assim de, né? Oh, né, que novidade e tal. Mas muitas coisas são novas. Evidentemente, é uma palavra que Deus trouxe assim alguns outros detalhes, assuntos dentro disso que vão abençoar a todos vocês, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pode fechar os seus olhos. Queremos orar ao Senhor. Deus, esse momento, ó Deus, é um momento em que nós precisamos, desejamos, queremos, ó Deus, ouvir algo dos céus. Senhor, eu quero nessa noite, ó Deus, desaparecer e o Espírito Santo possa, ó Deus, mudar, transformar, ó Deus, o ambiente, fazer o que o Senhor quiser, ó Deus, neste lugar, que a minha voz suma e que se ouça a voz dos céus neste lugar, em nome do Senhor Jesus, é a minha oração, Pai. Aleluia. Aleluia, Deus, me coloca à tua disposição, Pai. Aleluia. Então, queridos, é uma história que eu vou contar aqui, que está relatado na Bíblia, sobre um profeta, e o profeta o nome dele é Elias. Elias, ele foi alguém, assim, extraordinário. Se Elias vivesse nos dias de hoje, um profeta como Elias hoje, ele seria, assim, né, vamos colocar aqui, alguém que seria o cara do momento, todas as atenções do mundo estariam voltadas para ele, pelas coisas extraordinárias que aconteceram através das mãos, da palavra, daquilo que saiu do coração desse profeta. E o que eu quero falar e ligar a vida de Elias é por uma pergunta que assim me intriga muito. E eu tenho certeza que você também deve se perguntar, e talvez já tenha se perguntado, como é possível, e eu te pergunto, faço a pergunta, como é possível alguém dar as costas para Deus? Como é possível, principalmente depois de milagres, depois de Deus ter feito algo extraordinário, sobrenatural na sua vida, na família de alguém, ou de qualquer pessoa, aquela pessoa envolvida nesse milagre, um dia ela vai e dá as costas para Deus, ou seja, abandona, ou seja, entra em completo desânimo e se afasta dos caminhos do Senhor. Você já viu alguma coisa assim? Primeiro eu pergunto, já viu? Um milagre, uma pessoa que foi restaurada, que viu coisas assim tremendas acontecerem, ela estava jogada nas drogas, de repente Deus pega e faz um milagre naquela vida, transforma completamente, e passa algum tempo, a pessoa, você vai olhar, cadê tal fulano? Está novamente lá no fundo da lama, lá no poço. Acontece ou não acontece isso, irmãos? Então a pergunta, como é possível isso? Deus não faz milagres, amém? Milagres de Deus, poder do Senhor, sinais extraordinários, queridos, são coisas assim que mexem com o nosso interior, mexem com a gente. Você imagina alguém que de repente olha para o céu e diz assim, ó, vai parar de chover e não vai chover durante 3 anos e meio. E aquela palavra se transforma em realidade e acontece exatamente conforme a palavra que a pessoa dá. Isso é extraordinário ou não é? Amém? É sensacional, é incrível, é impressionante isso. Ninguém nunca fez isso. Não há ninguém que tenha poder nessa terra. Vamos lá, quem tem tanto poder na terra aí, o presidente dos Estados Unidos, ou sei lá, quem for, na Alemanha, aquela mulher lá,
Ou talvez o cara da China lá, né? Que é realmente alguém muito respeitado, pelo menos tem que ser. Agora, nenhum desses homens pode chegar e falar algo assim, porque não consegue, não tem poder. Eles não podem interferir, eles podem nas leis naturais, nas coisas que acontecem na terra, mas interferir nas coisas da natureza, não há um homem sequer que possa fazer isso, somente o nosso Deus, Todo-Poderoso. Mas o profeta, ele disse, Elias profetizou, declarou isso. Abra em Tiago, pastor, se eu falar de Elias, vai abrir em Tiago? Abra em Tiago, meu irmão, Tiago no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Quantos acreditam pela fé que vão ler sobre Elias no livro de Tiago, diz amém. Aleluia, vocês são pessoas de fé e de coragem, aleluia. Tiago, capítulo 5, vamos lá. Versículo 16, da parte bem diante. Eu vou ler aqui na última frase do versículo 16 para frente. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Em outras versões está, né, como é que está aí? Pode muitas coisas, a oração. Como é que está aí, a versão tradicional? Isso, pode eficácia a oração dos justos, enfim. E ao 17, o profeta Elias era um ser humano, a minha versão está assim, como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Amém? O que mais chama atenção aí para você nesse versículo? Vamos lá. O que mais chama atenção nesse versículo 17 que eu li aí? Que, como homem, para mim também chama atenção. Não sei como está a sua tradução, mas aqui na minha diz assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. O profeta Elias era uma pessoa como nós. E muitas vezes a gente lê essas passagens bíblicas, sempre quando a gente lê, principalmente a vida de Daniel, dos profetas, a gente, não sei, nós projetamos como super-homens, como grandes extraterrestres, alguém assim fora do natural, do normal. Mas eles eram homens tal qual nós somos. Queridos, quando nós nos convertemos, nós não deixamos de ser mais humanos assim, nós continuamos seres humanos. Tem gente que olha para os pastores, né? Tem pessoas que olham para a gente, e a gente já ouviu isso, mas você passa por isso, né? Ué, até onde eu sei, eu não fui destituído da espécie humana. Eu sou um ser humano, e como ser humano eu erro. Eu tenho provas, eu sou tentado. Eu posso, de repente, estar andando aqui e, de repente, posso sentir uma força querendo me puxar para o lado de cá. Eu sou um ser humano, pastor, graças a Deus e a misericórdia do Senhor. Né? Mas nós podemos também, estamos, como você pode dizer, nós estamos num ponto, nós andamos... faltando a palavra aqui para encaixar. Podemos cair, podemos tropeçar, sim. Eu não quero, eu não desejo, não é a minha vontade, não é o que está no meu coração, mas eu posso estar sujeito a tempestades, a crises e a pressões. Eu estou fazendo essa introdução, queridos, porque na vida do profeta Elias tem uma história que a gente... Olha, alguns princípios aqui você pode aprender para a sua vida toda. Eu talvez, eu tenho 48 anos. Talvez aqui eu seja uma das pessoas que mais tempo na igreja tenho.
Eu não sei, tem alguns, um ou outro aqui que tem mais tempo que eu, já estou olhando, pode ser. Mas, na grande maioria, eu acredito que 90% das pessoas que estão aqui não tem tanto tempo no reino de Deus quanto eu, porque eu nasci no Evangelho, cresci aprendendo na escola bíblica. Isso é uma barata, querido? Só para assustar as irmãs aí, ó, voar uma barata. Olha só as pessoas já com o olho assim, calma, que se for, não vai atingir, nenhum mal te atingirá em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu estou falando aqui que isso aqui, quanto tempo eu já tive de igreja, de estrada, já conheci, pastor, mas isso é alguma coisa? Não, isso pode não significar nada, né? Ter tempo de igreja pode não significar coisa nenhuma, mas uma coisa eu posso garantir para você, eu já vi de muita coisa. Eu já ouvi muita coisa, já experimentei, já provei, já olhei, já vivenciei muitas coisas. Já vi gente crescer, experimentar dos milagres de Deus e de repente abrir mão e ir para a sarjeta e cair numa profunda, crise existencial e difícil até mesmo de se levantar. Nos capítulos 17 e 18 de 1 Reis, se você quiser abrir, eu não vou ficar lendo versículos, mas você pode acompanhar isso aí comigo. No capítulo 17 e o capítulo 18, começa a falar da história de Elias. Sabe como começou a história de Elias na Bíblia, relatando? Ele começou na escola de profetas, eu imagino, alguma coisa assim, porque tinha antigamente, né? Começou ali e tal, aprendendo e lidando com essas coisas de profetizar, mas mostra a história, começa a falar de Elias, quando ele se levanta e profetiza a seca. E Deus fala para ele, olha, sai daqui, vai para um riacho em tal lugar, ali eu vou te sustentar, você vai passar algum tempo ali, algum tempo, né? Foram 3 anos e meio de seca, eu imagino, né, que um bom tempo ele passou ali, sendo sustentado, sabe por quê? Por quê? Não, gafanhotos foi João Batista, né, que comia no deserto. Mas sabe o que Elias foi sustentado? Por corvos. Corvo, pássaro. Eles traziam alimento no bico e jogavam, porque Deus falou assim, está lá no início, capítulo 17, você vai ver isso. E o riacho ali ia dar sustento da água. Ele passou muito tempo ali comendo a comida que os corvos traziam para ele e bebendo daquela água. Fala para mim, isso é um milagre? Você já viu algum passarinho trazer comida para alguém? Não, você vai falar, não, agora esse pombo, agora eu vou ficar aqui em casa, não tem nada na geladeira, eu creio, o pombo vai trazer comida para mim. Aí enche de pombo a sua casa, no bico tem um monte de feijão, cada pombo traz 2, 3 grãozinhos de feijão. Aí você vai juntando e vai cozinhar o feijão. Isso seria um grande milagre, mas foi o que aconteceu. Elias experimentou disso. Então começou assim, para você ter ideia. Mas ele tinha profetizado seca. E aconteceu o que ele falou. Olha só quantas coisas assim extraordinárias. Impressionantes acontecendo, né? E aí, logo depois, conta a história de que ele foi chamado por Acabe, né, se encontraram no monte lá, e ele desafiou, né, esse rei Acabe, o rei de Israel. Ele desafiou porque as pessoas estavam se afastando do Senhor Deus, e estavam servindo a Baal. E aí Deus, né, colocou no coração do profeta Elias para ele desafiar os profetas de Baal. E aí você conhece essa história, não conhece? Quem conhece essa história de Elias e os profetas de Baal? Faz assim o sinal. Então, algumas pessoas não conhecem. Elias estava ali num monte, ele desafiou Acabe a chamar os profetas de Baal, e ali eles iriam oferecer. Elias falou, cada um escolhe lá um touro e despedaça e faz ofertas, e o Deus que mandar resposta, trazendo fogo do céu sobre o altar, esse será o Deus. Se Baal fizer isso, Deus será Baal. Se o meu Senhor, que é o Deus de Israel, fizer isso, esse será o Deus de Israel. Então,
ele fez esse desafio e foi para lá. E o que aconteceu? Os profetas de Baal tentaram, dançaram, ficaram um tempão fazendo um bocado de coisa e nada aconteceu. E Elias clamou pelo Deus dos céus, colocou ali, fez o altar, colocou ali o seu sacrifício. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto. E todos reconheceram Deus ali naquela hora como o Senhor. Então, capítulo 17, capítulo 18, recheados de milagres. Quantos creem que Deus estava com Elias? Deus estava com Elias, amém? Só que Acabe tinha uma mulher. E a mulher era uma capirota. A mulher era terrível. A mulher de Acabe se chamava Jezabel. E essa mulher, Acabe, ele fez muitas coisas erradas, e a Bíblia diz isso, incitado por Jezabel. Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor que existiam naquela época ali. Mandou matar. Ela não queria saber, ela queria que as pessoas ouvissem a ela e o Deus Baal servissem a Baal. Ela fazia coisas terríveis, perseguia todos os que serviam ao Senhor. E aí, houve um decreto e ela falou assim, olha, manda dizer para Elias que aquilo que ele fez com os meus profetas, até amanhã, a essa hora, eu vou fazer com ele. Ou seja, os profetas de Baal, eles foram mortos. Eles foram exterminados ali. Por ordem de Deus, por justiça de Deus. Era assim na época, né? E aí Jezabel se enfureceu e falou isso, mandou recado. Olha, se Acabe falasse, talvez Elias relevasse e tal, Acabe, né? Mas Jezabel falou, olha o capítulo 18. Olha o capítulo 18 aqui para mim, comigo. Perdão, 18 não, capítulo 19. Capítulo 19, no versículo 1, eu vou ler aqui. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou o mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Aí, sabe o que aconteceu com Elias, o grande profeta? Deus estava com Elias ou não estava, queridos? Elias estava com Deus ou não estava? Estava. Só que, versículo 3 diz, Elias ficou com medo. Então, querido, assim como citei lá em São Pedro, quando estava ministrando, eu falei de algumas atitudes que nós nunca devemos tomar. Porque quando nós estamos bem no Senhor, estamos buscando de Deus, as coisas estão acontecendo, você se converteu, foi para o Vida Vitoriosa, uma bênção, voltou, mastigando prego, cuspindo fogo, né? Como diz o pastor Eibe, cheio de gás, da presença de Deus, está orando, está buscando, e de repente vem uma crise, uma tempestade, que eu não sei, em São Pedro acontece isso com a gente, com as pessoas, a gente vê isso. Aqui em Cabo Frio, eu não sei, acontece isso aqui, São Pedro, em Jardim Esperança acontece, crise, tempestades, acontece. Cabo Frio acontece, amém? E de repente o céu escurece, vem uma tempestade, uma crise, e a tendência, a primeira coisa do ser humano, e é o que nós não devemos deixar entrar no nosso coração, coloca aí ponto, medo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais pode deixar entrar no seu coração uma coisa chamada medo. O medo paralisa, o medo atrasa a vida das pessoas. Sabe o que o medo fez com esse grande, poderoso homem de Deus? Sabe o que fez?
O homem que mandou parar de chover, ele fazia chover também, né? Sabe o que aconteceu? Ele fugiu. Fugiu, fala comigo, fugiu. Catuca o teu irmão e fala assim, ó, não fuja do problema. Não fuja da crise. Querido, nós precisamos encarar os problemas. Que começou a derrubar a vida de Elias foi o medo, e o medo trouxe ao seu coração um desejo grande de fugir. Olha, ele ficou com medo de morrer, ficou com medo de Jezabel, da capirota. E aí ele quis fugir, sair, sabe, eu vou desaparecer daqui, ela vai mandar me matar, isso vai acontecer. Como se Deus tinha feito milagres na vida dele, como que isso ia acontecer, querido? Só que aí responde a nossa pergunta. E essa pergunta que eu fiz lá do começo, né? Eu perguntei aqui, eu fiz, né? Dizendo assim, por que e como é possível alguém se afastar de Deus, mesmo tendo experimentado os milagres de Deus? Olhando os olhos espirituais, todo mundo aqui tem um olho espiritual, estou vendo aqui, você, né? Contempla, irmão, né? Aquele olho espiritual, nós temos os olhos espirituais, os olhos do Senhor. Quando nós olhamos para frente, né, nós devemos mirar o alvo, como Paulo falou. Eu estava dizendo isso, queridos, porque no dia que nós tirarmos o olho do foco, nós vamos perecer. A tendência é queda contínua e geral, né, terrível. E ali começou, e olha só, vamos lá acompanhando esses versículos, porque eu quero adiantar e fechar com outro, né, como que foi essa restauração aqui da vida de Elias. Ele estava caindo, querido, estava caindo pelas tabelas, ele queria morrer, ele queria sumir, fugir. Ele não queria ser morto, mas depois ele queria morrer, você vai ver que coisa interessante, né? Ó, ele fugiu para não ser morto. Então vamos lá. Que os deuses, aí ela mandou, versículo 3. Elias ficou com medo e para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Aí, deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. O segundo erro das pessoas. O segundo erro das pessoas que nós não podemos cometer, o cristão, querido, não pode, é se isolar. A Bíblia diz que ele deixou ali o quem? O seu ajudante, o seu servo. Quem era o servo de Elias? Não, de Elias ali. Quem era o servo? A tendência é a gente achar que era Eliseu, mas ainda não era Eliseu, né? Eliseu passou a ser depois. Mas ali o servo, não diz o nome aqui, né? Se você descobrir aí, você fala. Mas Elias deixou ali, olha, querido, um servo de um profeta, era a pessoa que de mais confiança que aquele profeta poderia ter. Para andar com o profeta, tinha que ter do profeta total, completa confiança. Quando nós temos alguém que nós temos total, completa confiança, andamos com ele, essa pessoa tem um nome, ela se chama amigo. Querido, aqui eu quero honrar, com isso eu quero honrar pessoas. Eu quero dizer assim, glorificar a Deus pela vida de amigos, dos meus amigos. A última, esse conselho, querido, eu sei que conselho, o pessoal diz aí fora que se fosse bom, né, aquela coisa seria vendido e tal. Mas eu quero dar um conselho de quem tem 48 anos de igreja. Puxa! Deu uma tremida aqui no dedão do pé. Eu quero dar um conselho. Jamais abandone seus amigos. Em qualquer circunstância que você estiver passando, não deixe seus amigos, se a pessoa seu amigo, a pessoa sua amiga, né, a mulher,
Não deixe. Jamais largue aquela pessoa e vá andar sozinho, vai trilhar. Não deixe. Eu não sei se você tem um amigo do teu lado aí. Mas se você não tiver agora, hoje ainda, você vai sair do seu, se estiver aqui na igreja, aqui nesse lugar aqui, no meio da igreja, você vai falar com ela, vai agradecer. Você é meu amigo, você tem cuidado de mim, eu te agradeço. Alguém está perto de você, pode fazer isso aí. Te agradeço, meu amigo, minha amiga. Sabe o que um amigo faz, queridos? Sabe o que a pessoa que é seu amigo faz? Ela ora por você sem você saber. Ela está se colocando na brecha por você. Ela faz coisas que até você não sabe, mas está sempre preocupado contigo. E olha, uma das coisas que a igreja é aqui hoje, o que é? Porque nós criamos, a liderança criou um vínculo de amizade. Pastores Márcio, pastora Sônia são os meus amigos. Pastor Júlio, pastora Mariana são os meus amigos. Amigos nossos, meio da pastora Marta. E eles são amigos também. Nós temos uma amizade. Nós não somos só pastores auxiliares do pastor Ralph e da pastora Lisa. Nós somos amigos dos pastores. E eles nos consideram como amigos. E Jesus descobriu isso. Ele disse, não os considero como servo, mas vocês são os meus amigos. Quantos são amigos de Jesus? E olha, Jesus sabe que um amigo jamais se abandona. É por isso que ele não te abandona. Terceiro, eu poderia ficar aqui nessa parte, mas eu quero adiantar. Terceiro ponto, queridos. Tem tantos aqui, mas eu escolhi alguns. Aí foi lá, Elias, versículo 4, e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Como? Ele fugiu da morte. Explica isso. Explica para mim. Essa é a confusão mental que a gente lidar quando está conciliando às vezes com as pessoas. Está me discipulando. A pessoa fica confusa. Quando ela se larga, a pessoa fica, às vezes não fala coisa com coisa, a gente fica ouvindo ali, né, tal. Ó, queridos, eu confesso para você, que tem discipulados, né, que às vezes a pessoa vai falando, fala, ela mesma acha o caminho, ela mesma sai dali glorificando a Deus, e você está ali quieto, não fala nada. É, não é? A pessoa está confusa a princípio, não sabe, tal, é aquilo outro, tal, daqui a pouco vai dizendo o caminho, você só vai ouvindo e concordando, é isso mesmo, amém? Aí ela sai, obrigado, querido, tá bom, amém, glória a Deus. Por quê? Porque a confusão, né? Eles fugiu para não morrer e agora está pedindo para morrer. Mas tem uma explicação. Elias estava à beira da depressão, querido. Ele estava profundamente amargurado. De tantas coisas que aconteceram, e de repente ele se sentiu isolado, ele se sentiu abandonado, por culpa tudo da pessoa mesmo, mas ela vai tomando um caminho. Eu não estou aqui também, querido, não estou falando assim para descascar em cima de Elias, não, tá bom? É uma pessoa que eu respeito muito, eu amo a vida de Elias, é um profeta que a gente toma como exemplo, mas aqui houve fraqueza. Aqui foi um exemplo para a gente tirar para a nossa vida. Você cristão, você está caminhando, você tem um propósito de Deus. Deus colocou, sabe, sobre a comunidade evangélica cristã, Ele implantou um chip, hoje é chip, né? Mas ele implantou, né? Colocou um desejo, algo no coração nosso, de expandir, de, sabe, ampliar a tenda, de alargar a visão, e nós somos assim. Nós temos esse DNA de crescimento, de expansão, mas com qualidade. Com qualidade.
As armas do diabo são exatamente essa, para destruir esse propósito, mas não vai conseguir, porque nós vamos nos levantar. E eu estou aqui mesmo desmascarando Satanás, né, na cara dele mesmo, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E aí, o que é isso aqui que ele está falando? E foi para o deserto andando o dia inteiro, aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore, teve vontade de morrer. Teve vontade de morrer, então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Assim está a minha versão aqui. Aí, Deus fez tanta coisa, e o que acontece quando estamos nesse estágio? Esquecimento total e contínuo. Você esquece de tudo. E aí tem uma expressão aqui que ele diz, né? Como se ele estivesse já satisfeito com o que já fez até então. E olha que é um negócio diabólico. Às vezes a gente está falando com as pessoas: não, já está bom o que eu recebi, está bom, essa vidinha mais ou menos, está amarrado. Deus tem mais para você. E aí as pessoas vão se contentando com um pouquinho. Já, né, encerrei a minha carreira. Encerrei não, queridos. Você poderia dizer assim: precipitei a minha carreira, guardei a minha fé. Aí sim. Mas encerrei, coisa nenhuma, Deus tem muito mais para fazer. Não se contente com pouco. Queira mais de Deus, deseje mais de Deus, sempre tem mais para fazer, como teve. Depois na história, muitas coisas aconteceram ainda depois na vida de Elias. Ele estava achando que era ali. Não, meu DNA, meus antepassados, morreram tudo no deserto, eu nasci para ser um fracasso também, acaba comigo, o que eu fiz já foi feito, tal. Queridos. Então, terceiro ponto, satisfação com pouco. E por último aqui, né, nesses pontos, atitudes que levam uma pessoa para o buraco. Desânimo generalizado. Quando a pessoa começa nesses pontos, ela vai chegar a um ponto comum, que é o total e completo desânimo. Você olha para a pessoa, o brilho dos olhos já se foi. Desejo de fazer qualquer coisa para o reino já não tem mais. Começa a colocar um monte de obstáculos. Começa a colocar um monte de coisa na frente. O trabalho, a família, não sei o quê. Bota tudo na frente do reino de Deus. Tudo. Porque a pessoa está completamente desanimada. O diabo vai futicando, vai colocando, vai enfiando seta. A pessoa vai deixando, vai largando brecha, vai mantendo aquele trilho do insucesso, do fracasso. Vai regredindo, até chegar a quase uma depressão espiritual. Um negócio assim que você vê a pessoa, e aí é uma luta. Você não sabe nada que você fale e parece que dá jeito para aquela pessoa. Porque ela se deixou levar. Mas, glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, são dois, eu vou botar assim, me perdoe, mas são dois ingredientes maravilhosos na vida de qualquer pessoa. A palavra de Deus e o Espírito Santo. A palavra de Deus, quando vem, ela gera ânimo. A palavra de Deus é pão, amém? É alimento, não é verdade? E o Espírito Santo de Deus, ele é como uma água, ele mata a sede, ele levanta, ele restaura, ele renova as forças. E somente a palavra e o Espírito Santo é capaz de levantar. E aí entra o nosso privilégio. Qual o privilégio? É que nós temos as duas coisas pertinho de nós. Pertinho. Do nosso lado, chegadinho assim. Porque no momento em que você se levantar, dar um tapa na mesa e falar assim: Espírito Santo, vem e me restaura. Aí você abre a Bíblia e começa a comer da palavra. Você vai ser restaurado. Não precisa ninguém, assim, não precisa.
Não são as palavras de pastores, não são palavras de ninguém que vão conseguir te levantar. É através da palavra que os pastores, que os líderes podem ministrar, mas a palavra que vem do céu, a palavra que vem de Deus. Sabe o que o anjo fez? Quando ele começou a dormir ali, deu uma cutucada, né? Dá uma cotovelada devagarzinho no braço do teu irmão aí do lado, fez assim, ó. Aí, isso aí, ele fez, acorda. Cheio de remela no olho, cheio de coisa, babando já. Eu morri, estou no céu. Pedi para morrer, acordei e vi anjos aqui. Acorda. Aí quando ele olhou para o lado, o que tinha lá? Oh, glória a Deus, o que tinha ali? Pão quentinho, feito na pedra ali, e água. Diga pão e água. Pão e água. E o anjo falou, com a força dessa comida, você vai caminhar, vai suprir durante os 40 dias. A força da palavra, a força do Espírito de Deus. Quantos são renovados quando estão cantando aqui, o Espírito Santo de Deus renova a sua vida, amém? Sendo renovado pela palavra. A palavra é o nosso pão, querido. Pão nosso de cada dia. A gente fala, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós pensamos sempre do lado material, físico. Sim, também. Mas olha para o lado espiritual, o pão nosso, a palavra de Deus é que é o nosso alimento. Nos dá hoje. Quantos amam a palavra de Deus? Então, encerrando, queridos, eu quero direcionar aqui já para o fim. O que está dizendo aqui? Elias se deitou debaixo da árvore, caiu um sono. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te, come. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão fresquinho. Quantos gostam de pão fresquinho, quentinho? Quem gosta? Está sentindo o cheiro aí já, irmão? Pega aí, irmão, em nome de Jesus. Pega, é a palavra de Deus. Nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e tentou voltar a dormir de novo ali. Só que o anjo do Senhor voltou, tocou nele. Rapaz, isso aí não é para você dormir, não. Essa palavra, esse alimento que eu estou te dando, é para você caminhar, fazer o que Deus está mandando fazer. Quantos estão animados por 21 dias de jejum? Aleluia. Falei para o pastor Márcio que foi a primeira vez que eu já ouvi em qualquer lugar, quando anunciou ali 21 dias de jejum, o pessoal, uhul, aleluia. Eu fiquei assim, meu Deus, 21 dias de jejum e quebrantamento, né? Geralmente a gente fala, glória, vem a guerra, vem a luta aí, mas é bom que você está animado, amém? Eu também estou animado, nós vamos fazer. Então, com a força da palavra de Deus, com a força do Espírito Santo do Senhor, nós vamos chegar até o fim. Aos 21 dias de jejum. E aí, queridos, a partir daqui, eu quero que você preste bastante atenção. Olha para mim e eu quero dizer algo. Quando Elias saiu dali, foi para um monte, uma caverna. Deus estava guiando, porque Deus queria se revelar para ele. Deus queria se mostrar a ele. A misericórdia de Deus é muito grande. Elias entendeu o propósito, comeu, se bebeu daquela água e entrou naquela caverna e ele se preparou. A Bíblia diz que veio um terremoto, mas Deus não estava ali, veio um forte vento, veio algumas coisas assim sobrenaturais. Mas quando ele começou a ouvir um sussurro, um som de uma brisa, algo suave assim, ele se vestiu, botou uma capa no rosto, porque ele sabia, e foi para frente da caverna, porque ele sabia que Deus estava passando. E ali ele teve uma experiência formidável, inédita, maravilhosa com a presença de Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, nós somos marcados para sempre na nossa vida. E hoje não é como antes, não. Hoje nós podemos a qualquer hora, aqui, a qualquer momento, se nós clamarmos a presença de Deus, nós temos livre acesso ao trono do Pai. Livre acesso a Deus.
E cada encontro desse que nós temos com o Senhor, nós somos marcados, nós somos levantados, resgatados. E Elias saiu dali, querido, partiu para o abraço, ele foi uma outra pessoa. Quando tem uma experiência, quando o rei Acabe já tinha morrido, outro rei, se eu não me engano, Acasias, o nome dele. Ele soube que Elias estava lá e ele tinha sofrido um acidente, caiu do palácio, ficou todo quebrado lá. Ele pediu para consultar, falar com os deuses lá e ver se ele recebia essa cura. O Senhor Deus falou com Elias, que se colocou no caminho dos profetas, falou: o que vocês estão indo para onde? O que vocês vão fazer? Ah, nós vamos fazer isso, nada disso. Volta e fala para o seu rei que aqui em Israel tem Deus. Aqui em Israel tem Deus. Olha que ousadia, quem estava fugindo. E ele disse isso. E aí o rei falou assim: como é que ele é? Ah, ele veste uma roupa de camelo. Eu falei: eu já sei, é o profeta Elias. Já sei. Aí mandaram falar: manda buscar. Aí cada pessoa que ia lá para pegar Elias e levar ao rei, Elias falou assim: não vou sair desse monte aqui não, você que vai ser fulminado aí. Vinha raio, fogo, sei lá o que vinha. Um troço, um giraia, um negócio lá do céu. Ia morrer a pessoa, morria queimada ali, querido. Pastor, tem isso na Bíblia? Querido, você está duvidando, você está olhando assim para mim, assim, ó. Você está olhando desconfiado para mim, eu estou sentindo que você não está... Segundo Reis, no capítulo 1. Depois você lê em casa, não vou ler aqui também não. Tá bom? Aí mandou outro, não, vai você, vai outra turma. Os caras já começaram a ficar com medo. Aí foram: olha, o rei mandou pegar você. Não, quem vai pegar você é o raio que vai cair do céu. Aí, pum, e as pessoas que iam lá, os enviados, morriam, queimados, torrados. E aí chegava a notícia: olha, o pessoal que foi falar com Elias morreu fulminado. Mas vai outro, eu não quero, eu não, foi um jogo de empurra, né? Aí o último foi lá: por favor, não me mate, né? Por favor, não me mate, só vai até lá. Impressionante. São coisas sobrenaturais, queridos. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem aqui? Eu estou dizendo isso não para falar e exaltar sinais, mas para dizer que mesmo um homem de Deus tem momentos de fraqueza, mas ele se levantou. Ele se levantou. Porque mesmo ali, não tendo o privilégio mais de ter amigos, porque ele estava praticamente sozinho como profeta ali, não existia mais praticamente profeta do Senhor. Ele se sentiu isolado, de fato estava, mas havia o suprimento e a misericórdia de Deus. Deus enviou anjos. Mas graças a Deus, né, que hoje nós temos anjos personificados aqui. Anjos em forma de seres humanos, que nos ajudam, que dão uma catucada enquanto a gente está dormindo. Tem alguém dormindo aí? Dá uma surrupiada nele aí agora. Acorda, irmão. Dá uma catucada e nos oferece pão e água. Quantos estão com sede de Deus e fome de Deus? É que aqueles músicos, os irmãos que estavam tocando aqui, né, os profetas de Deus, por favor, subam aqui. Quero cantar aquela canção novamente. Eu não sei você, queridos, mas como o pastor Márcio falou aqui, por que parar, né? Tem momentos assim, eu não parava não, né? Sei que o pastor olhasse atravessado para mim, aí eu parava, né? Mas tem momentos assim que realmente na presença de Deus, com a glória de Deus, nós devemos entrar profundo, nós devemos mergulhar.